better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. O verdadeiro cristianismo é marcado pelas figuras de linguagem que expressam como é caminhar com Deus. Quem deseja se salvar, tem que perder. Quem quer ser o primeiro, tem que ser o último. Quem deseja ser servido, tem que primeiro servir. O caminho do reino não é largo e confortável, antes é estreito, perigoso, apertado e cercado por lutas que redundarão na vida eterna. Paulo, em Romanos 8, nos mostra mais uma dessas figuras. Primeiro ele diz aqueles que estão em Cristo, que eles não estão mais debaixo da condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. E essa é uma verdade maravilhosa. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, de modo que agora vivemos não mais para o pecado, mas para Deus. Embora estejamos debaixo da graça e o pecado não exerça seu domínio sobre nós, presenciamos em nosso corpo uma luta titânica, de modo que sem a graça de Deus somos apenas miseráveis e sem esperança. Cristo nos libertou da condenação do pecado, de modo que nele estamos livres para fazer a sua vontade. Pelo poder do Espírito Santo, podemos viver uma nova vida, transformados à semelhança do Filho, pois foi para isso que ele nos predestinou, de modo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo o propósito de Deus em nós. Mas ao mesmo tempo em que não estamos mais debaixo da condenação em relação ao pecado, somos condenados a viver enfrentando a morte todos os dias. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Romanos 8, 36. Sim, a vida cristã não é fácil e por causa de Cristo estamos no abatedouro todos os dias. Por causa dele enfrentamos a morte. Essa morte não necessariamente significa apenas o conceito físico, o que é plenamente possível, principalmente em relação a cristãos perseguidos, mas também em relação a amigos, colegas e familiares. Certa vez, Jesus disse: um irmão entregará seu irmão à morte e um pai a seu filho. E filhos se rebelarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 21, 22. Seguir a Cristo vai implicar em perseguição e muitas vezes termina na morte de relacionamentos e amizades, não porque queiramos isso, mas porque seremos odiados por andar com Cristo. O Senhor não escondeu o preço de segui-lo. Tudo isso nos faz pensar que o livramento vem por meio da condenação. E por sermos condenados à morte todos os dias, somos libertos da condenação final. Ao citar o Salmo 44, verso 22, Paulo nos mostra que o caminho do Evangelho só pode ser trilhado por aqueles que foram salvos e redimidos pela graça de Jesus Cristo. Esse caminho não é para quem quer, pois na verdade ninguém quer. Esse caminho são para aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, que foram predestinados, chamados, justificados e que no final serão glorificados por Cristo. Aí sim, conseguimos compreender algumas expressões que Paulo usa em Romanos 8, tais como: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essas perguntas mostram que o caminho não é fácil. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A verdadeira vitória do cristão não é essa que a teologia da prosperidade tem divulgado por aí,
que pastores e igrejas têm comprado como se fosse trigo, mas que na verdade é palha. Esse evangelho mercantilista que olha para baixo feito galinha, que vive na carnalidade e nas paixões humanas, que se alimenta do orgulho e tem sede do poder humano. Tudo isso é o inverso do caminho da cruz. Paulo diz que em todas estas coisas, ou seja, nas tribulações, privações, adversidades, lutas e vicissitudes da vida, com Cristo, em todas elas, somos mais do que vencedores, porque o amor de Deus em Cristo Jesus jamais deixará de ser dado aos eleitos. Não são essas coisas que nos separam de Deus. Pelo contrário, as tribulações forjam o nosso caráter e nos aproximam do reino. Louvado seja o Senhor por nos conceder a graça de sermos suas ovelhas, que mesmo enfrentando a morte todos os dias, não serão condenados com o mundo. Por isso, seguimos a recomendação do apóstolo João. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 1 João, capítulo 2, verso 28.